Você sabe que o ano vai ser doido quando a gente não tá nem na metade ainda e o Pentágono já apareceu dizendo que filmagens de aparentes OVNIs são reais. Tava demorando. Mano, não vai ter escapatória. Ou é apocalipse zumbi, ou é asteroide, ou são alienígenas. Não é possível que essas ameaças existenciais habitem o nosso imaginário coletivo há tantos anos, né? Dos anos 50 a gente tem filmes de ficção científica sobre invasão alienígena, filmes sobre a ameaça do apocalipse zumbi também já tem um bom tempo que isso existe, isso permeia a nossa cultura, os nossos jogos, filmes, séries, livros. Asteroide, mesma coisa, tanto de filme que aborda esse medo, essa ansiedade de que um asteroide vai estar vindo para colidir com o planeta e a gente vai ter a tecnologia para resolver isso, por causa de filmes dos anos 90 como Impacto Profundo e Armagedon. Esse debate foi levado pela primeira vez a sério, né? Depois o filme aparece, blockbuster, sucesso de bilheteria, e aí você começa a ver artigos que falam sobre quais são os planos se isso acontecesse. A detecção teria bastante tempo para que a gente pudesse pelo menos fazer um plano de como salvar a humanidade. Não deve ser coincidência que esses temas são tão cíclicos na nossa cultura popular. Então parece que a gente está quase naquela querendo que aconteça mesmo. Pior que eu já vi postagens de gente falando, não, vem logo o meteoro. É curioso isso, eu acho que é um comentário interessante sobre a raça humana. Mas enfim, do que eu tô falando? O Pentágono confirmou recentemente que filmagens de o que a gente entende no Brasil como OVNI, objeto voador não identificado, na cultura norte-americana até recentemente se chamava isso de UFO, UFO, que é Unidentified Flying Object, é daí que vem o termo ufologia, ufólogo, os estudiosos desses fenômenos. E internamente o governo americano chama isso de UAP, que é a sigla de Unidentified Aerial Phenomenon, ou seja, fenômeno aéreo não identificado. Não é de agora que o governo americano demonstra ter algum conhecimento, ter algum registro, alguma investigação sobre esses fenômenos, e por muitos e muitos anos, décadas eu diria, desde a época da queda do OVNI em Roswell, no Novo México, nos Estados Unidos, acho que no final da década de 40, já existe essa narrativa de que o governo estaria ciente de tudo isso, estaria talvez até colaborando com os alienígenas. Toda a série Arquivo X, o arco geral da série, porque tinha a história, o monstro da semana, mas tinha um arco maior que contava uma história de que o governo, na verdade, está ciente disso, está cooperando com os alienígenas de alguma maneira. Então, cooperando com os alienígenas, não sei se é para tanto, mas o Pentágono agora, na verdade não é a única vez que a gente teve conhecimento de que o governo e o exército americano está ciente desses fenômenos, mas agora foi bem escancarado. Recentemente eles falaram que uma filmagem específica que mostra objetos aparentemente triangulares voando é uma filmagem autêntica. E é claro que a mídia, que tende a ser sensacionalista, a mídia, é quase uma característica indivorciável da mídia, que ela tem que tirar lucro. Opera como empresa. Então, se está vendendo revista e jornal, se as pessoas estão clicando nos links, isso é bom. E se isso não acontece, isso é ruim. Eu passo por isso num pequeno microcosmo daqui do YouTube. O que eu falo aqui, eu não me considero um jornalista, tá? Eu não considero que eu faço aqui sério bastante para isso. Mas a dinâmica é bem parecida, em que eu tô aqui contando história, eu tenho que pesquisar, eu tenho que escrever um roteiro, e aí eu conto isso aqui para você. E parte do processo envolve criar um thumbnail que seja atraente, um título que seja bastante chamativo. Então eu entendo um pouco. O que eu quero dizer com isso? Os órgãos jornalísticos, quando eles vão passar essa história, eles precisam colocar na chamada a coisa mais chamativa possível. E como envolve possíveis alienígenas, é impossível não atiçar um pouco o imaginário popular com manchetes que parecem sugerir que o governo americano confirmou que ETs são reais, que não é bem assim. Geralmente essas filmagens envolvem, não é muito claro em todas as filmagens que rolam, onde isso aconteceu, mas no contexto de filmagem adquirida pela galera militar, seja o piloto de um avião, alguém na torre de controle, alguém num porta-aviões que viu alguma coisa e filmou e tal. Tipicamente essas filmagens ocorrem no contexto de que seria plausível que isso na verdade não é tecnologia de outro mundo, mas sim algum tipo de protótipo, talvez um drone, alguma coisa do tipo, terrestre, de algum outro superpoder que está ali para espionar, para descobrir segredos militares, esse tipo de coisa. É possível e, para ser sincero, é o mais provável. Não que eu não acredite na possibilidade de alienígenas, o universo é tão gigantesco e tão velho
E as regrinhas químicas que acabam resultando em vida são tão consistentes no universo inteiro, é quase impossível que vida não exista em lugar nenhum. O nosso sistema solar não parece muito cheio de vida por toda parte, mas isso talvez seja exceção. Talvez em outros cantos do universo, vida seja uma coisa até bem comum. É porque a gente está num cantinho onde apareceu, sabe, uma plantinha no meio do asfalto. Tipo, a vida aqui, né, o nosso sistema solar parece inóspito em comparação com outros locais, e aí apareceu a vida em um pontinho e a gente vê aquela né, surgimento de vida ao redor de uma total aridez biológica, e a gente acaba, né, analisando de uma forma antropocêntrica, achando que essas condições que a gente encontra aqui são as mais comuns, porque a gente está aqui, é tudo que a gente observa, é a única base, a única amostra que a gente tem. Mas a probabilidade de a nossa civilização coexistir ao mesmo tempo que uma civilização avançada que consegue viajar entre as estrelas é um pouco menos provável. Mas, quem sabe, né? Definitivamente o Pentágono não sabe. Tudo que eles falam é que essas filmagens são reais. Ninguém está dizendo que é alienígena. É mais provável que seja algum tipo de tecnologia estrangeira, que tá, né, por isso que eles estão filmando ali perto de locais onde há operação militar dos Estados Unidos, e existe um interesse de poderes estrangeiros de ver o que está acontecendo. Então, é plausível que seja, né, algum tipo de um drone russo, sei lá. O que estimula a especulação de que isso talvez sejam visitantes de outros planetas é porque, junto com esses relatórios e com esses relatos de piloto que viu algum tipo de espaçonave, algum tipo de aparelho voador não identificado, é porque geralmente fala-se que o aparelho fez manobras impossíveis, seja por causa da inércia, seja por causa da altíssima velocidade alcançada em tão pouco tempo. De alguma maneira, tem esse, né, isso alimenta esse imaginário de que seriam talvez alienígenas. Alienígena é que nem a ameaça de uma inteligência artificial, por exemplo. No sentido de que o nosso contato principal com esse tipo de conceito é em obras de ficção, é revista em quadrinho, é livro, é filme. Então, naturalmente, a gente não leva com tanta seriedade, porque isso é coisa de história fictícia. Mas, se isso for verdade, se é possível que alienígenas já notaram que a gente está aqui e tem o interesse de enviar algum tipo de coisa para nos observar, esse seria um dos maiores riscos, maiores ameaças existenciais que a gente já encontrou. Porque, historicamente, quando uma raça avançada tem contato com uma raça menos avançada, não acaba dando meio errado para a raça menos avançada. A gente viu isso quando os europeus entraram em contato com os povos das Américas, né, antes da colonização. A gente vê isso no nosso tratamento com animais. Então, se isso é verdade, se tem alienígena já de olho na gente tá fudido, irmão. Eu não tenho otimismo. Eu não tenho otimismo mais com a minha própria raça. Eu vejo o que os seres humanos fazem e parece tão absurdo e estranho para mim que eu não sinto nem uma proximidade daquilo que eu vejo. Imagina então alienígena, irmão. A gente tá muito fudido.